Pessoal, primeiro, né, o Paulo estava falando comigo aqui, eu concordei com ele lá em Aracaju, né? Primeiro tem que vir o conhecimento. Do conhecimento vem o discernimento. Do discernimento vem a experimentação. E da experimentação vem a vida, né? Então, só para reforçar, né, a questão lá do principado e potestade, eu quero ler com vocês aqui Colossenses 2, se o risoto deixar, né? Menino. Olha bem, Colossenses 2:8, tá? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele quem? Cristo Jesus, tá? Nele quem? Cristo Jesus. Também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Neste momento, né, ele voltou a ser o Senhor de todo o principado e potestade, tá? Quando? Quando ele triunfou na cruz, tá? Aqui ele tomou de novo essa nas mãos dele a autoridade sobre todo o principado e toda a potestade, tá? Continuando, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Né? Ou seja, o que está falando aqui? Olha, está falando né, no verso 16, está falando acerca da lei mosaica. Ninguém, pois, vos julgue, né, por causa de comida, bebida, do dia de festa, ou lua, ou de sábado, porque a lei mosaica, ou seja, toda a Bíblia, é uma sombra das coisas que haviam de vir. Tá? Então, você quer andar pela sombra das coisas, ou você quer andar pela vida de Cristo? Tá? Então, aqui, leia depois você sozinho de novo essa parte de Colossenses 2 aqui. Tem muita coisa aqui. Olha, eu tenho lido novamente, tá? E tenho pedido, né, o sopro do Espírito de Cristo Jesus sobre a minha mente, para eu ter cada vez mais convicção para poder falar com vocês aqui, para conversar com vocês, tá? E, mas antes, não é nem para conversar com vocês, é porque eu tenho a convicção de fato dessas coisas, tá? E funcionar, né? Porque não está me bastando conhecer, não está me bastando, né, experimentar, tá? Eu tenho que viver. E eu quero viver essa situação. Eu quero viver o generalado de Cristo Jesus em minha vida, tá? Eu quero realmente tê-lo como general em tudo, em todos os meus, né?
todo o meu ser adora ao Senhor, né? Que nem diz o salmista lá, né? Então, o que ele está fazendo? Está colocando toda a situação da sua existência em adoração a Cristo Jesus. E é esse que eu tenho que, junto com vocês, praticar. Porque eu sozinho não tenho a condição espiritual de prevalecer. Mas conhecendo, experimentando, declarando, verbalizando, aí, meu amigo, aí muda de figura. Aí realmente a situação é outra, tá? É, eu vinha conversando com o Ronaldo alguma coisa que eu estou sentindo no meu coração, né? Eu não queria falar logo, mas como a gente estava conversando coisas profundas, né? E ele abriu o coração dele, eu digo, eu vou abrir meu coração em relação a isso para ver o que é que Ronaldo acha disso, né? A gente estava indo para o aeroporto e eu, Rejane, Maria Luísa e Ronaldo, né? A gente conversando e trocando ideias e abrindo o coração um para o outro, né? E aí veio, há um bom tempo eu estou pensando nisso e orando em cima disso, né? Por que é que a gente ainda não entrou em certas palavras que o Pai já trouxe, né? O Espírito Santo já nos revelou, né? Porque elas ainda não estão se manifestando de uma maneira gloriosa em nossas vidas, né? Aí, eu conversando com o Espírito Santo e tudo, né? Eu falei para o Ronaldo, né? Ronaldo, existe 3 níveis de aceitação da palavra, né? E aí até eu dei o exemplo da mulher do fluxo de sangue, né? Se a gente for ver essa mulher do fluxo de sangue, o milagre dela foi sensacional. Para mim, hoje, depois dessa revelação, é o maior milagre que eu vejo na Bíblia. De cura, de fé, né? É sensacional a ação dela. Ela hoje, para mim, é um exemplo. A mulher do fluxo de sangue, né? Por quê? Né? Primeira coisa que a gente, quando lê a Bíblia, ou quando algum irmão fala alguma coisa para a gente, o que a gente vai adquirir chama-se conhecimento. A gente vai conhecer sobre aquele assunto. Né? Então, Ronaldo falou muitas vezes, várias vezes, sobre declarar sobre a chuva, né? A gente escutou, não, vamos colocar em prática, vamos ver, vamos falar, vamos... As primeiras vezes não aconteceu, né? As segundas vezes pode ter acontecido metade, né? Mas chega um ponto que aquilo enche o nosso espírito de tal maneira que aquilo se torna uma revelação e que a gente não pode voltar atrás. E aquilo tem que acontecer, né? Então, primeiro passo de tudo que a gente anda com Cristo Jesus e com o Pai Olion é o conhecimento. Primeira coisa que ele libera para nós é o conhecimento da verdade. Esse conhecimento não muda as nossas vidas, esse conhecimento não faz com que a gente cresça mais do que outras pessoas, esse conhecimento simplesmente é para que ele desperte o interesse de a gente buscar aquela verdade. Primeiro vem o conhecimento, né? Na minha opinião, o que é que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, né? Ela gastou todo o seu dinheiro, segundo o relato bíblico, com médicos, né? Já sofria há 12 anos com aquela doença e não conseguia ser curada, né? Provavelmente ela estava, além de doente agora, sem recursos financeiros para sustentar a sua família, se autossustentar, né? E ela adquiriu um conhecimento. Ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, né? Que curava, né? Que libertava, que fazia com que as pessoas deixassem o pesado do seu sofrimento e dava um alívio às dores, às emoções, né? Então, ela ouviu falar desse Jesus. Ela adquiriu um conhecimento. Esse conhecimento mudou a vida dela? Não, nada. Esse conhecimento curou ela? Não. Não fez nada com ela. Simplesmente ela conheceu Jesus. Ouviu falar de Jesus, com certeza procurou saber, ela com certeza ela foi aonde Jesus estava, viu ele fazendo milagres, né? E aquele conhecimento foi crescendo no coração dela e ela teve uma revelação de Jesus. É o segundo passo de todo o nosso caminhar com Jesus.
E todas as palavras que vêm na nossa vida, primeiro vai ser em conhecimento, depois em revelação. Esse conhecimento, quando a gente quer buscar, quando a gente necessita disso, ele se torna uma revelação. E ela teve uma revelação de Jesus. Que é que ela fala no relato bíblico? Ela fala, se eu simplesmente tocar nele, serei curada. Onde foi que ela viu isso? Jesus nunca curou assim. Não tem nenhum relato na Bíblia que simplesmente alguém tocando Jesus foi curado. O próprio Jesus disse, muitas pessoas... Jesus não, os discípulos, né? Quando Jesus perguntou, quem me tocou? Aí todo mundo disse, muitas pessoas te tocaram, Jesus. Então, se fosse uma verdade, uma revelação para todo mundo que tivesse doente e tocasse Jesus seria curado. Mas a Bíblia só relata uma pessoa que fez isso. Por quê? Porque primeiro ela adquiriu o conhecimento de que era Jesus e ela desejou aquilo de todo o seu coração. Segundo, aquilo se transformou em uma revelação para ela. Não precisa ele falar nada para mim. Se ele simplesmente me tocar, ou eu tocar nele, eu serei curado. Basta encostar nele. Isso é uma revelação. Isso vai acontecer individualmente para a gente, e isso vai acontecer, eu acredito, mais no corpo de Cristo. Nós vamos ter uma revelação. Estamos tendo conhecimento do corpo de Cristo, estamos tendo uma revelação do que é esse corpo de Cristo, mas isso também não muda as nossas vidas e não traz cura, como não trouxe para a mulher do fluxo de sangue. Ela saiu do conhecimento para a revelação. E ela falou, se simplesmente eu tocá-lo, serei curado. Agora, se ela não tivesse ido ao encontro de Jesus e tocado ele, ela teria sido curada? Não. A revelação não nos transforma e não nos cura. A transformação, a revelação nos faz indicar o caminho que nós temos que seguir. Aquilo se torne verdade, como eu poderia dizer, inabalável daquilo, né? Então, o que é que ela fez? Ela teve o conhecimento, ela teve a revelação, que simplesmente tocando em Jesus ela seria curada, e ela foi lá e tocou em Jesus. Precisou conhecimento, revelação e uma ação dela para que aquilo acontecesse. O que é que a Bíblia relata? Que imediatamente ela foi curada. Instantaneamente ela foi curada. Ao tocar Jesus. Se ela simplesmente tivesse a revelação e não feita a ação, ela não teria sido curada. Né? E Jesus imediatamente parou e disse, de mim saiu virtude, né? Algumas traduções diz poder, né? O que é que nós temos que fazer com as nossos conhecimentos que hoje se tornou revelação? Eu falei para o Ronaldo, eu estou orando para que o Espírito Santo me ensine como tocar Jesus, como tocar Cristo Jesus agora, né? Como tocá-lo para que esse poder dele venha para mim. É isso que Jesus está querendo hoje, né? Do corpo multimembrado. Que nós, com a revelação que temos dele, como cabeça, como Senhor de nossas vidas, né? A gente possa tocar e dele sair poder para nós. E tá, o braço aberto. Gente, me toca. O poder está aqui. Eu sou o poder. Na realidade, se a gente for pensar direito, não precisamos nem tocá-lo, só precisamos expressá-lo, porque ele já reside dentro de nós, né? Precisamos expressar esse poder. Como transformar esse poder que mora dentro de nós e externá-lo, né? Então, é isso que eu estou buscando, né? Eu creio que existem 3 passos. A gente, em muitas coisas na minha vida, eu estou só na revelação. Ainda não toquei em Cristo Jesus para que esse poder seja transferido para mim. Mas esse milagre dela me trouxe essa visão, né? De que não adianta somente ter o conhecimento da palavra, saber quem é, saber o que ele fez, o que ele pode fazer. Não adianta eu sair do conhecimento para a revelação, porque isso não vai mudar também a minha vida. O que vai mudar a minha vida é eu ter essa revelação e, através da orientação do Espírito Santo, tocar em Cristo Jesus, para que esse poder saia dele para mim.
e isso transforma a minha vida de uma maneira irreversível, né? Que foi o que aconteceu com a mulher desse fluxo de sangue, né? Para mim foi a cura mais milagrosa. Jesus não disse, seja curada, você está curada, seus pecados estão perdoados. Simplesmente, ela recebeu a cura porque ela teve uma revelação de que aquilo seria verdade na vida dela. E aquilo se transformou a verdade na vida dela, né? Então, é basicamente isso, né? Não sei se vocês concordam, se não concordar, pode falar, né? Mas é isso que eu vi, foi isso que eu passei para o Ronaldo, para a Regiane e para Maria Luísa quando a gente estava conversando. E eu creio que deve ter mais alguma coisa profunda aí que Cristo Jesus vai revelar aos irmãos e junto essas revelações vão se encaixar, né, do quebra-cabeça que nós estamos montando e isso vai transformar as nossas vidas, né? Então, simplesmente ter conhecimento ou ter a revelação não faz com que o poder de Cristo Jesus haja na minha vida e no corpo do tentado. Precisamos ir lá e tocá-lo e trazer esse poder, né? Retirar esse poder dele. Não é nem retirar, ele deixar que esse poder seja emanado para nós. Amém.